Olá, tudo bem com você? Antes de começar o nosso vídeo, eu quero deixar os meus contatos aqui embaixo. Caso você queira fazer uma constelação familiar ou uma consulta terapêutica, meus contatos estão aqui embaixo. Ou se você é ressonante e quer entrar no nosso grupo, mande mensagem aqui no WhatsApp. Se inscreva, dê o seu joinha. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a questão se permitir. Pois é, se permitir, né? Por que os resultados da ressonância demoram? Por que as coisas não acontecem mais rápido, né? Por que leva 1, 2, 3 anos para as coisas acontecerem? E aí, eu estou nessa jornada já tem um pouco mais de 3 anos, né? Eu estou iniciando a minha 12ª onda. E aí, hoje, eu consigo entender melhor por que a coisa não anda, né? Por que os resultados que a gente espera, né? A gente começa a ressonância com uma expectativa. Não, a minha vida vai mudar, né? O Hélio fala que em uma semana o carinha lá ganhou, conquistou a BMW, então minha vida vai mudar? Se ele pode, eu também posso, né? E o Hélio fala muito da questão da resistência. E aí a pessoa, antes de começar a ressonância, pensa: entendi tudo que tá aqui no caminho das palestras. É só fazer o que o Hélio fala. É só não ter resistência. É fácil. Isso aconteceu comigo. E eu vejo acontecer com muitos ressonantes, né? É só soltar. É só fluir com a centelha divina. Deixar o todo me levar. Deixar o todo levar a minha vida. Deixar as coisas acontecerem. Até os problemas começarem a acontecer. Porque a primeira onda é onde, te impulsiona, né? E o Hélio até fala isso, acho que no blog dele. A primeira onda, ela te impulsiona, vai. Né? Na minha primeira onda, eu fui promovida. Tava há anos sem um aumento de salário. Fui promovida na minha primeira onda. Uau! Falei, uau! Essa ferramenta é maravilhosa. E aí, na segunda onda, você começa a se perceber, começa a olhar para dentro, né? Começa a ter mais consciências dos comportamentos, das suas crenças, você começa a perceber, e aí, tudo para. Financeiro para, relacionamento começa a ter problema, tudo acontece, tudo começa a acontecer, as coisas em casa começam a quebrar, né? E você não sabe por quê. Né? E aí você acha que a ressonância é ruim porque tá acontecendo isso, né? E aí fora os sentimentos, né? Começa a ter uma instabilidade emocional. Catarse. Mas por que tudo isso? Por que não é mais leve? Porque temos resistência. O Hélio fala muito sobre resistência, né? Assim, é um caso que o Hélio fala que a pessoa teve resultados exponenciais. Eu conheço mais de 300 ressonantes. E acontece a mesmíssima coisa com todo mundo. Então, romantizar as coisas de que, uau, vai ser da noite pro dia, minha vida vai mudar, vai acontecer. Não. Você precisa viver um processo. Viver o processo, e o que eu vejo é muito ressonante na 4ª onda, na 5ª, na 6ª, surtado porque não teve os resultados, porque não aconteceu nada, porque não vem, porque a vida financeira não melhora. Você já foi resolver a sua situação com o seu pai e sua mãe? Já resolveu isso? O Hélio não fala tanto isso de você olhar para o teu pai e para tua mãe, mas eu vejo muito ressonante com problema financeiro. Você já foi resolver isso? Se quiser fazer uma constelação familiar de pai ou de mãe, me chama aqui, ó. Não tô falando isso para vender minha constelação familiar não, tá? Mas eu tô falando isso porque o pai e a mãe é a base. Se tem problema com pai e mãe, não reclama que a vida não anda. Eu tô descobrindo agora que eu tenho um problema com o pai que não é dessa encarnação. E aí? Eu não sei nem o que fazer, não sei nem o que tá vindo, mas a espiritualidade tá me dando sinais de problema paterno que eu carrego, não dessa encarnação. E aí? Né? Então, viva o processo,
sem se cobrar. Esse que é o grande, maior problema do ressonante. Porque o ressonante se cobra, ele na primeira onda fica louco, começa a vir 1 milhão de ideias que antes não tinha nenhuma. E aí começa a vir 1 milhão de ideias e um impulso de querer fazer, porque a centelha divina, ela tá ali, uau, quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer. Só que o ego, ele fica louco, porque o ego, ele não quer, o ego, ele tá preso no passado, ele tá preso nas coisas que precisam ser resolvidas, ele tá preso na mágoa, ele tá preso na escassez. Então o ego, ele mete o pé no freio, e a hora que a onda começa a bater mais profundo, lá depois da quarta onda, que começa a vir coisas mais profundas, aí o negócio fica louco. Não estou aqui para falar que, não, aí piora. Não, não é isso. É uma questão de viver o processo. Enquanto você não viver o processo, que não é assim, não é da noite pro dia, você precisa ter coragem de encarar teus demônios. Precisa ter coragem. Mas quando você se permite, as coisas, elas são reveladas. Mas não é da noite pro dia, é todos os dias. Todos os dias. Eu vivi um momento, alguns meses atrás, eu queria parar a ressonância. Por quê? Porque no começo da ressonância, e isso também acontece com todo ressonante que eu conheço, nos primeiros meses a pessoa, ela começa a ter sede de conhecimento, então ela se afunda em estudo, se afunda e esquece as outras áreas da vida, e aí desestabiliza tudo, porque quando você se afunda nos estudos, nossa, sua vibração vai lá em cima, eu tô tendo novos conhecimentos, novos entendimentos, só que depois, o que acontece, né? Lembra que o pêndulo volta? Você tá aqui. Quando o pêndulo volta na mesma proporção. Então aí você entra no estado de depressão, de tristeza, não quero estudar, não quero saber de nada, quero parar a ressonância, isso aqui não funciona, o Hélio Couto é do mal. Eu já escutei bastante isso. Não, o Hélio Couto é do mal, isso não tá certo, ressonância não funciona, isso aqui só acabou com a minha vida, né? Você entra nesse estado. E aí você esquece que você tava no estado contrário anterior, né? Então, permita-se ser curado, mas sem essa cobrança insana, sem essa cobrança de que eu tenho que ter resultado, que o meu projeto... Gente, eu tenho um projeto aí que eu comecei 4 anos atrás que não foi pra frente até hoje. Mas por que eu falo isso de forma leve? Porque uns 2 meses atrás eu tirei esse fardo. Eu falei assim, se não anda, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem forças que eu não tenho controle, quem tem o controle é o todo. E aí depois que eu soltei, eu descobri que eu tenho forças ancestrais para serem resolvidas. Eu tenho que fazer uma constelação familiar, eu tenho que olhar para o meu sistema familiar, né? Porque ele rege 70% da tua vida, 70% é um número grande, né? É um número considerável. Então agora eu vou olhar para o meu sistema familiar e eu entendi que vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Só o que eu não posso fazer é desistir. É desistir desse caminho, mesmo porque é um caminho que não tem volta. É um caminho que você, depois que expande a mente, você não tem volta. Eu até conheço pessoas que pararam a ressonância, mas não teve jeito, a pessoa retornou depois de um tempo, né? A gente precisa também se respeitar o tempo de maturação daquela quantidade insana de informação, é respeitar esse tempo, né? Mas não desistir, né? Eu tive um tempo que eu estava me sabotando, até de ir dos meus cursos eu não queria mais. Tava fazendo curso, eu não queria ir, eu queria parar a ressonância, eu queria um tempo. E aí eu dei esse tempo. Eu parei de ficar todo dia fazendo exercício, todo dia buscando resposta, todo dia não sei o quê. Eu parei e eu falei, deixa a vida rolar. Parei. Deixa a vida rolar, vou dar um tempo de ressonância, dei uma pausa de 2 semanas. Eu falei assim, não, 2 semanas é muito tempo ainda. Dei uma pausa de 2 semanas.
Parei de ficar buscando insanamente as coisas. Parei de ficar questionando, porque é uma outra coisa que faz mal. É você ficar questionando. Por exemplo, às vezes você tá buscando uma resposta, não, porque tudo que tá ruim na minha vida, né? Existe essa crença. Tudo que tá ruim na minha vida é porque aconteceu algo na infância, só que eu não lembro. Beleza. E aí a pessoa fica buscando a infância. Ai, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E não encontra a resposta. E não vai encontrar, porque não aconteceu nessa infância. Tem coisas que você carrega dos ancestrais. Eu tô lendo um livro aqui. Esse livro aqui, gente. Esse livro, ele apareceu lá naquela série da Netflix, Uma Nova Mulher. É uma série que fala de constelação familiar. E neste livro ele fala que nós carregamos os fragmentos de traumas da nossa ancestralidade. Coisas que nossos avós viveram em guerras, bisavós viveram em guerras, passaram por vários traumas, a gente carrega dentro da gente. E como é que você quer buscar uma resposta dessa na tua infância, se você não viveu nenhum trauma parecido, né? Tem muitas coisas que não tem resposta. Ou vidas passadas. Nem tudo que você viveu nas suas vidas passadas, você viveu nessa vida. Né? Nem tudo respingou na tua infância. Então tem coisas que a gente busca a resposta e não encontra. Né? Então é sobre você parar de buscar a resposta e só aceitar aquilo que está aparecendo para você. Porque aí você tira outro fardo das costas e aí você começa a entrar mais em fluxo, né? Eu tenho me sentido muito mais leve nos últimos meses, porque eu tô deixando mais acontecer, né? Exceto algumas situações que eu preciso olhar, mas eu tô deixando mais acontecer, então eu tô mais estável. Eu parei de ficar assim, ó. Deixa rolar. Ai, tô triste hoje. Tá tudo bem. Tá tudo bem, muda o foco. Você já não dá mais aquela importância para as coisas que estão vindo, né? Você começa a se desapegar do sofrimento, né? Porque a gente carrega também um sentimento de que se eu não sofrer, eu não consigo evoluir. Eu preciso sofrer para evoluir. E aí com isso você tem apego ao sofrimento, né? E aí quando você entende que você não precisa sofrer para evoluir, você se desapega, você deixa ir embora mais fácil, né? Mas é um exercício, é um processo que precisa ser vivido. É gratificante, depois de 3 anos e um pouquinho aí de ressonância harmônica, é um processo extremamente gratificante, né? Apesar de tantos altos e baixos, mas é um processo que tem que ser vivido. E continuamos firmes e fortes. Não esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Um grande beijo, gratidão!